Fala galera, Projeto Alerta na área. Vamos começar mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre salvação. Isso aí. É um assunto bem importante e é massa pra gente falar. A gente não vai falar tão profundamente, até porque a gente não tem tanto conhecimento. Mas a gente pode falar o básico para quem se interessar, estudar mais um pouquinho a fundo e quem sabe debater junto com a gente aqui nos próximos podcasts. E é isso aí. Vamos lá. A gente vai dividir em 3 tópicos, né? A conversa de hoje. O primeiro de todos é por que você precisa ser salvo, por que eu preciso ser salvo, por que a gente precisa ser salvo. O segundo é como obter a salvação. E o terceiro é como a gente agradece pela salvação que a gente recebeu. Isso aí. Antes de tudo, a gente precisa saber por que precisamos ser salvos. De qual perigo a gente precisa ser salvo? É preciso ser salvo de um perigo muito maior do que ser roubado, ser queimado ou até mesmo morrer. Um homem precisa ser salvo da ira de Deus. Mas para entendermos o que significa essa ira, precisamos voltar um pouco mais na história humana antes da criação do mundo. Deus é um ser eterno que sempre existiu. E esse Deus eterno é um Deus trinário, que existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na Trindade, existe um relacionamento de amor e entrega eterna e perfeita. Então, sempre existe um amor do Pai amando o Filho. O Filho, em retorno, amando o Pai e o Espírito, sendo o elo de amor entre eles. Em algum momento da história, Deus decidiu criar uma humanidade para repartir esse amor, que existia entre essas 3 pessoas da Trindade. Com o ser criado à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher foram criados por Deus, para assim como ele, viver um movimento de entrega e amor, tanto a Deus quanto ao seu próximo. É isso, Deus fez o ser humano para compartilhar amor, para ter comunhão com ele. E daí teve o problema do pecado, né? Que, como sempre, o ser humano fazendo besteira. Eva comeu do fruto, eu pensava que tu ia dizer como sempre a mulher. Né? Eva comeu do fruto e deu a Adão, e vocês já sabem aí o resto da história. E agora o homem é pecador. A partir daquele momento, o Senhor dá algumas ordenanças que o homem vai ter que trabalhar e a mulher vai ter dores no parto, e assim segue a humanidade. E a partir do pecado de Adão, as próximas gerações, a descendência de Adão, vai ser uma descendência pecaminosa. A partir do momento que ele peca, não vai nascer ninguém santo mais. Não existe nem um justo sequer. Isso. Como diz a Bíblia. Pois é. Então, a partir daquele momento, geral nasceu lascado. A humanidade se perdeu. E aí precisa ser resgatada. A salvação é um sinônimo de resgate, porque ela te tira de algum lugar perigoso. Como a gente estava estudando antes, e a gente viu que, por exemplo, uma vítima pode ser salva de um assaltante pela polícia, por exemplo. Uma pessoa morrendo afogada pode ser salva pelo salva-vidas. E então salvação tem a ver com resgate. E a Bíblia fala que nós somos pecadores e merecemos o inferno. Todos. Vamos ler Romanos, capítulo 3, deixa eu achar. Versículo 24. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente tem até uma música falando disso. Sim. Pois todos pecaram, os romanos. E é isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a gente não merece nada. Ninguém merece nem nada mesmo. Nem a vida a gente não merece, nem a própria vida. E todos estão debaixo do pecado. E agora a gente precisa ser salvo da ira do próprio Deus. Sim. Porque vai chegar um momento em que Deus vai irar-se contra a humanidade. E vai chegar um momento de que pessoas vão ser condenadas à perdição eterna. Todo mundo já ouviu falar isso aí, eu acho.
Mas é isso, vai chegar o momento da ira do Senhor sobre a humanidade. E a gente precisa ser salvo dessa ira. Mas também, quem não ficaria com raiva, né? O cara lá cria o ser humano, dá as ordens tudinho certinha e o próprio ser humano faz tudo errado. Pois é. Vê só. Pois é. E é assim na vida até hoje também, né? Sim. Deus tem misericórdia da gente porque Ele é misericordioso. Com Né? certeza. Porque senão, eu digo por mim, eu peço perdão, me arrependo, não dá 5 minutos eu tô pegando de novo. E assim segue a vida. E assim segue a vida. Então é isso, somos pecadores, não merecemos o céu, não merecemos as bênçãos que a gente tem, a nossa própria vida a gente não merece, o ar que a gente respira a gente não merece, a alegria que a gente sente a gente não merece nada. Mas aí precisamos ser salvos da ira do Senhor, que Deus é muito misericordioso, mas vai chegar um momento de que a palavra de Deus vai se cumprir e quem não for salvo será condenado. Tá. Beleza, então a gente já sabe do que precisamos ser salvos. O próximo ponto é o quê? Salvo da ira de Deus. Por toda a Bíblia, podemos ver Deus se irando com o homem e lhe dando chance para mudar seu caminho. Isso acontece no Éden, na Torre de Babel, no dilúvio, nos exílios de Israel e por aí vai. Mas é importante ver que, em todos esses momentos, Deus também teve misericórdia do homem. Por exemplo, mesmo com o erro, Deus vestiu Adão e Eva. Mesmo com a maldade existente, Deus salvou Noé e a sua família do dilúvio para que nem toda a humanidade fosse extinta. Mas apesar disso, o homem continuava e continua se entregando às suas próprias vontades. É isso, do mesmo jeito que aconteceu lá com Noé, acontece hoje em dia também. Só que Deus falou que não ia acabar o mundo de novo com o dilúvio. Por isso que não acontece. E porque ele é misericordioso. Mas se dependesse da gente, não tinha um ser humano na Terra mais. É isso. Em Mateus, no capítulo 25 e versículo 46, diz assim: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E é disso que a gente quer falar agora. Próximo ponto é como ser salvo. Como ser justo, para poder viver a vida eterna e não ir para o castigo eterno. E aparentemente, para a gente ser salvo, a gente precisa ser justo. Mas quem são esses justos? Pois é, se na própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Deixa eu até me lembrar esse versículo. Vê aí, cara, onde é? Eu sei que é Romanos. Deixa eu ver aqui. Acho que é Romanos. Não, justo sequer. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, não há o justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram. Se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É isso. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E ela também fala que os justos herdarão a vida eterna. Então, como é isso? Como funcionaria? A gente, para ser justo, não, de jeito nenhum, a gente vai ser santo. Porque somos pecadores. A diferença, a gente já falou aqui várias vezes nos vídeos, a diferença é que é a questão do arrependimento. A partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados de verdade, a gente passa a ser justo, entre aspas. Justo por quê? Vou dizer, a gente acredita no Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. É como a história de alguém que chega num restaurante e pede toda a comida do restaurante que ele possa comer. E o garçom traz tudo para ele e quando ele vai pagar, o garçom diz a ele que alguém já pagou a conta para ele. Ele não precisa pagar porque alguém já pagou a conta para ele. E ele fica admirado, como assim alguém pagou a minha conta aí e eu não fiz nada, quem é essa pessoa e tal. E o garçom Na Bíblia, essa pessoa é Jesus. É isso.
e o garçom diz que pagaram tua conta, tu não precisa pagar. E é realmente isso a questão. Na nossa história, na nossa vida, essa pessoa é Jesus. A gente peca, mas teve um que pagou nossa conta. Teve um que nos transformou em justos. Não que somos merecedores porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não. A salvação não vem pelas obras, mas é pela fé. A única coisa que a gente deve fazer é acreditar em Jesus Cristo. Não precisa a gente fazer nada. Só que, aí é que vem a questão. Não precisa a gente fazer. Mas depois que a gente se arrepende e tem fé em Jesus, a gente quer fazer. A gente vai procurar fazer. Mas isso não é necessário para a salvação. Para ser salvo, basta apenas crer em Jesus, crer em Deus e no seu Filho que nos salvou e se arrepender dos nossos pecados. Como diz João 5,24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É isso aí. Tem a vida eterna e não será condenado. E só mais uma coisa, isso mostra também como Deus nos ama, velho. Ele criou a gente errou. Ele nos colocou de castigo, mas ainda nos amou, deu seu Filho para nos salvar de novo. Vê só. O plano perfeito de Deus é isso aí. Foi Jesus Cristo na cruz que transformou a história da humanidade até hoje. E, cara, para ser salvo não precisa de muita coisa. Não precisa ler a Bíblia de trás para frente. Não precisa ter ela decorada. Não. Para ser salvo você precisa crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Você não vai virar santo. Você não vai ficar sem pecar, infelizmente. Porque o bom é que a gente ficasse sem pecar. Mas não vamos ser santos em nenhum momento da nossa vida. Porém, a gente vai querer não pecar. Quando a gente peca, a gente sente o Espírito Santo de Deus falando com a gente, dizendo que aquilo está errado, que a gente precisa se arrepender. E é isso aí, a vida do cristão é essa aí, a vida do salvo. Muita gente diz aí, é um termo até que é bem genérico entre o pessoal, dizer que é salvo e tal. Mas salvo é aquele que é arrependido de coração. E a gente não pode mensurar. Caio não pode saber se eu sou salvo de verdade, nem eu saber dele. Cada um tem o seu consentimento. É uma palavra assim, de que é salvo, sabe? Cada um sabe sobre si. E Deus sabe sobre todos. A gente não pode estar julgando, até porque não somos juízes de ninguém. De fato. Mas é isso aí. Para conseguir a salvação basta ser arrependido e crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para lhe salvar. Agora mais uma dúvida, tá aí. Como é que a gente agradece por essa salvação? Porque não tem como a gente não agradecer, né? É meio que também não tem como agradecer. Tá aí. Não tem como agradecer. Porque por mais que a gente faça de tudo, mas ainda vai ser pouco. Uma pessoa que livrou a gente da perdição eterna, tem noção. Quando a gente fala em salvação, também a gente não fala em salvação aqui na terra. Porque tem gente que pensa que ser cristão é só viver coisas boas aqui na terra, mas não é isso. A gente está na terra e a gente vive as coisas da terra. A gente tem tribulação, a gente tem dificuldade, tem luta, tem luto, a gente chora, se entristece. A salvação não é para esse momento que a gente vive, para esse momento passageiro, mas sim para a eternidade, que isso aqui é um grão de areia para tudo que a gente ainda tem para viver. Ainda tem para viver. Isso. Então, essa é a questão. E como é que a gente agradece por um bem desse? Não tem como. Não tem noção, não. Não tem medida nenhuma para que eu posso fazer isso. Não tem como. Você não vai conseguir fazer o bastante para agradecer. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a partir do momento que a gente acredita
e a gente tem fé e a gente se arrepende, a gente vai querer Agradecer. E aí a gente quer fazer a vontade de Deus. Isso aqui que a gente está fazendo é um grande agradecimento. Com certeza. Por mais que seja simples, mas a gente está dedicando nosso tempo para cá, para o projeto. A gente dedica a nossa vida, dedica a leitura da palavra e tudo mais para cá. Então, de certa forma, é um agradecimento também. Tudo que a gente faz, a nossa vida deve ser um eterno agradecimento a Deus. Um culto de celebração. Tudo que a gente faça deve ser pensado em, caramba, como eu estou glorificando a Deus por isso que eu estou fazendo. E se eu não estou, pare de fazer. Porque você está fazendo errado. Por mais que seja uma besteira, eu estou, sei lá, vou para a escola. E, cara, tu está glorificando a Deus na tua escola, velho. Tu está falando de Deus para as pessoas. Tu está, não é nem só falando, mas dando testemunho de Cristo para as pessoas. Seja na escola, no trabalho, seja onde for. Isso é agradecer. Deus não quer que a gente tente fazer coisas mirabolantes para que a gente seja merecedor da salvação, porque não tem como. E a Bíblia também diz em 1 Coríntios 10, 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. É a forma que a gente tem de agradecer. Tudo que a gente fazer é um agradecimento ao Senhor, é um culto ao Senhor. Então que a gente possa ter isso na nossa cabeça. Deus sabe que nós não somos merecedores. E a gente deve saber disso também. Porém, ao mesmo tempo, como cristãos arrependidos, como pessoas arrependidas do pecado, a gente vai procurar fazer de tudo para que esse evangelho, para que essa bênção que está sobre nós, seja com outras pessoas também. E essa é a forma que a gente tem para agradecer. Fazer de tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente for fazer, seja estudar, como eu falei, seja trabalhar, cara, trabalhando, mas eu estou trabalhando para a glória de Deus. Eu estou evangelizando para um, eu estou sendo testemunha de Cristo para outro, eu estou reagindo aos problemas como Cristo reagiria. Isso aí é agradecer, velho. E isso em pequenos atos. Pequenos atos a gente pode glorificar a Deus, agradecer a Ele. Coisa simples, não precisa ser coisa extraordinária, não. Coisas simples do dia a dia. Cara, você chegou na parada de ônibus, o ônibus chegou, graças a Deus. Porque pode acontecer várias coisas, velho. Pode acontecer várias coisas. Ser grato é uma coisa necessária. Agradecer por ter acordado mais um dia. É coisa simples. Você abre o olho todo dia e não se lembra do Deus que dá o ar para você respirar. Cara, tá errado isso aí. Você vai dormir e não agradece pelo dia que você passou. É complicado. Então a gente devemos ser agradecidos. E quando acontecer... devemos ser gratos. Né? Devemos ser gratos. E quando acontecer algo ruim, que seja a morte de alguém no hospital, você mesmo no hospital e tal, as pessoas têm um costume de querer culpar Deus pelas coisas que acontecem. E ficam renegando e tal, enfim. Mas seja grato, porque Ele sabe o motivo de tudo que acontece. Então, isso aí. Seja mais grato, porque não somos merecedores de nada. Tudo que Ele nos dá é pela misericórdia dEle. Então a gente deve sempre agradecer pelas bênçãos do Senhor e, acima de tudo, pela salvação, que é o mais importante bem que a gente tem aqui na Terra. É isso aí, que galera. Nós não merecemos, mas temos. Pois é. Não merecemos, mas temos. É isso aí. Obrigado, galera. Falou, galera. Tchau. Até a próxima. Curta, comenta, compartilha. É nóis. Tamo Isso junto. aí.